Mikhail Está aí a Gorbachev. reportagem. Paulinho, eu quero um pouco de história aqui no Morning Show. Afinal de contas, esse cara foi um cara muito importante para o fim da União Soviética, né? Foi muito importante. Na verdade, ele meio que recebeu a União Soviética já em completo colapso, né? As políticas do Ronald Reagan foram praticamente levaram a União Soviética à falência. O Reagan tem esse papel muito grande. E no final dos anos 80, o regime soviético já vinha perto de um colapso. Você teve o episódio da queda do Muro de Berlim, mas toda a destruição do Pacto de Varsóvia e os problemas econômicos muito grandes que a União Soviética estava enfrentando, dificuldade de acompanhar a corrida armamentista e o crescimento econômico americano. O Gorbachev foi o homem que todos nós estudamos na escola isso, né? A gente pequenininho nem sabia direito o que era a Glasnost e a Perestroika, e que eram os movimentos de abertura numa tentativa de colocar o regime falido, né? O regime comunista falido o que o regime comunista diz? Ele dirige quem deve produzir o quê, retira a liberdade das pessoas de decidirem o que elas querem produzir e consumir, desrespeita o princípio sagrado da propriedade privada. E esse regime, no longo prazo, se mostrou economicamente inviável. Quando o Gorbachev tenta fazer as medidas de abertura, já era tarde demais, o regime já tinha entrado em colapso. E depois todo mundo lembra dele como uma figura que tentou aproximar a União Soviética, né? Nós não vivemos isso, mas os nossos pais viveram um mundo que era completamente dividido entre os países do chamado mundo livre e os países da cortina de ferro. Gorbachev foi o homem que tentou fazer essa aproximação, uma vez quando viu que o regime estava em colapso completo, e depois acabou sendo uma figura que representava essa aproximação, aquele momento de otimismo que nós tínhamos nos anos 90, ou de que o neoliberalismo, o liberalismo econômico tinha vencido, o comunismo tinha acabado, ninguém mais acreditaria em comunismo, enquanto os liberais estavam festejando o fim do comunismo, os comunistas já estavam há muito tempo, há 20 anos, discutindo um novo comunismo, o que seria o marxismo cultural, o pós-modernismo e todas as ferramentas para você fazer a transformação e a revolução da sociedade, não através da força e da imposição, mas sim na guerra e no campo cultural. Eu acho que o Gorbachev é o símbolo de uma época de otimismo no mundo, de união, e de que todo mundo achava que o mundo seria livre e livre do comunismo para sempre. Não se concretizou. Está correto isso que a Zoe falou. Ele tentou realmente manter o regime funcionando. Não, claro, senão ele não assumiria o partido. Ele tentou implementar as reformas, na verdade, muito em alinhamento com o Deng Xiaoping na China. As reformas do Deng deram sobrevida ao comunismo, né? A famosa frase do Deng Xiaoping: não importa se o gato é preto ou branco, se ele pegar o gato é bom. Então, as reformas do Deng Xiaoping na China, e ele tentou fazer a mesma coisa na União Soviética, só que, e nesse ponto o Guga foi correto no que ele falou também, enquanto os chineses estiveram muito mais dispostos a fazer uma repressão armada mais severa, quando chegou a tentativa de fazer a mesma coisa na União Soviética, o Gorbachev não seguiu o mesmo caminho. Não necessariamente por vontade, talvez por impossibilidade, mas o fato é que não seguiu, e graças a isso hoje nós temos uma Europa Oriental livre e uma Rússia não tanto.